E aí, sejam bem-vindos à Força de Aceleração e hoje eu tô aqui pra falar de Absolute Flash 11. Bom, eu tô alguns dias sem postar vídeo por coisas da vida, não vou parar por tanto tempo, né? Só vou ter que postar quando der, vou ter que diminuir o ritmo de 3 vídeos por semana. E como vocês podem ver agora, finalmente eu comprei uma webcam, que eu pretendo fazer live um dia. Comentem aí se vocês apoiam essa ideia, e também para melhorar a qualidade, que comparado à câmera do meu celular isso aí é muito melhor. E agora eu tô podendo usar o meu microfone que eu tenho faz tempo, só que eu não usava por conta que eu gravava com o celular, tinha que usar aquele fone. Mas bom, bora lá. Absolute Flash 11 conta com roteiros de Jeff Lemire, com a arte de Nick Robles e com as cores do Adriano Lucas, que aparentemente é brasileiro. Eu nem me toquei, apesar que o nome é Adriano, quem se chama Adriano normalmente fora do Brasil, né? Fora que eu gosto bastante também do trabalho de cores dele. Bom, a história começa com o Barry basicamente dando boas-vindas ao Wally. Então eles começam a caminhar com o Barry tentando explicar o que é aquela realidade, que, como eu disse, é uma espécie de força de aceleração do universo Absolute, mas aqui eles chamam de Still Point. Para não deixar dúvida aqui para vocês, eu vou falar exatamente o que o Barry falou sobre esse Still Point. Pense nisso como uma espécie de olho de uma grande tempestade sem fim. Essa energia que nos rodeia é de onde vem seu poder, uma energia feita de pura essência vermelha da própria vida. No início de todas as coisas havia apenas luz. Algumas pessoas podem chamar isso de Deus da luz vermelha. É puro e perfeito. É tudo que foi e tudo que pode ser. E nós estamos aqui no centro de tudo. E se você for pegar no macro assim, não se diferencia tanto da Speed Force. A Speed Force também é uma força que nasceu com a criação do universo, né? E é o que dá poderes aos velocistas. Só que aqui, eu não sei se tem algo a ver, mas Still Point pode ser a referência a Steel Force. Apesar que a Steel Force, para quem não sabe, é o oposto da Speed Force. A Steel Force é basicamente anti-velocidade. É como se ela parasse o tempo. Pode ser que esse Wally West aqui do universo Absolute, ao invés de ser rápido, ele só para o tempo ao redor dele? Não sei, é o que vamos descobrir mais pra frente, eu espero. Ou talvez esse nome tenha outro significado, não seja uma referência a nada da Steel Force. E bom, após essa mini explicação do Barry, basicamente a gente vê o Wally se perguntando o que ele tem a ver com isso. Que ele só quer saber como o Barry tá vivo e como aquela coisa, que no caso é o Will Barstown, foi parar no universo principal. E é interessante que a gente vê um peixe passando, né? E o Wally pergunta o que é isso. E o Barry diz que eles chamam isso de Flish e que eles são cientistas como ele. E o Barry basicamente explica resumidamente que tanto ele quanto os outros seres que estão ali meio que em forma espectral, em forma fantasma, são basicamente cientistas que descobriram o Still Point, só que no processo acabaram sendo sugados e perdendo seus corpos, basicamente eles morreram. Ali basicamente é só o espírito deles, assim como é o espírito do Barry. É um conceito bastante legal que dá uma baita diferença da Speed Force, apesar que a força de aceleração, ela também é um lugar para os mortos, mas é literalmente um lugar para os mortos velocistas. Aqui são cientistas, é uma diferenciação, mas muito legal. Bom, fora do Still Point não tá acontecendo muita coisa, é basicamente o Will Barstown atacando todo mundo e basicamente ganhando seu corpo físico. A gente vê a galeria também entrando no Fort Fox para deter tanto a Eleanor, salvar o pai do Wally e acabam tendo que enfrentar o Will Barstown. Bom, mais pra frente a gente é apresentado ao Jay Garrick. Ele basicamente, assim como no universo principal, ele é o primeiro Flash, aqui ele é o primeiro que não morreu ao acessar o Still Point. Só que ele ficou preso no Still Point, assim como Will Barstown. Will Barstown sucumbiu. Ele ficou resistindo a se tornar um monstro
e acabou morrendo, e a gente vê essa imagem aí do Garrick. E bom, como eu acabei de citar, o Barry também mostra pra ele basicamente esse abismo, e o Wally também destaca que esse abismo, que é o que transformou o Wilbert, também tá atraindo ele. O que será que é isso de verdade, né? Será que tem alguma coisa a ver com o Darkseid? Não sei, né? E enquanto eles estão conversando, o Barry e o Wally, o Barry começa a falar um pouco sobre esse abismo, e o Wally pega e resumidamente diz que já teve ou preveu que teria essa conversa, um detalhe muito interessante. Voltando lá no negócio da Steel Force, esse negócio de ele estar em todo lugar ao mesmo tempo, pode ser que tenha a ver sim com Steel Force por conta de manipulação no tempo, será? Deixe suas teorias aqui embaixo, bora conversar, porque dá pra gente pensar muito sobre o que tá acontecendo aqui. E o Barry destaca também que tudo que ele tá falando aí pro Wally é tudo muito teórico, não tem nada confirmado de tudo que ele falou. E ao mesmo tempo ele diz que depois que resolverem tudo, vão mandar o Wally pra casa. E eu tô curioso pra saber o que eles resolveram, porque no final da edição o Wally volta pra casa, só que não mostra o que aconteceu pra ele voltar pra casa. Um destaque eu dou pro pai do Wally também, né, que ele tá ali preso tal, e os guardas estão assistindo o que tá acontecendo com a galeria versus o Town. Eles estão querendo ir embora e o pai do Wally exige, me solta agora, cara. E os caras soltam, né? E bom, a batalha final é basicamente a galeria contra o Wilbert na sua forma final. Enquanto a galeria segura ele, a Trapaceira e a Eleanor estão tentando reabrir o portal para mandar o Wilbert de volta de onde ele veio. Só que a edição termina com o Wally chegando, farmando aura e com aparentemente um poder nas mãos. O que será que é isso? Tô muito curioso para saber. Mais uma baita edição em questão de construção de universo, né? Essa Absolute Flash 11 é uma edição interessante, principalmente pelo que ela acrescenta na lore do Absolute Flash. Apesar disso, essa edição tem algumas limitações. A história funciona mais como um capítulo de construção do mundo, parece que a história em si não andou, não sei se só eu tive essa sensação. Foi uma edição parada, mas que contribuiu para a construção do mundo do Absolute Flash, pois como eu disse, a gente é apresentado a Steel Point, apesar de ela não ser 100% desenvolvida ainda, é apresentado a esse negócio do Barry ter morrido de verdade. Eu já fiz um vídeo muito tempo atrás, lá no Absolute Flash 1, será que o Barry morreu? E aqui basicamente confirma, né, o Barry morreu, só tá como um fantasma agora. Mas como eu disse, apesar de ser uma edição densa, é uma edição que parece que tá parada, principalmente quando a gente tá no Forte Fox, mas apesar de a edição parecer que não sai do lugar, como eu disse, acontece poucas coisas, até a batalha parece que dura infinito, a batalha da galeria com o Wilbert. É uma edição ok, nem se compara à última edição, que pra mim foi bem melhor. Essa aqui foi ali, como eu disse, morno em questão de história, de uma leitura isolada, mas foi talvez bem mais importante do que a própria edição anterior em questão de construção de universo. O destaque que eu dou aqui é pra arte do Nick Robles, como eu gosto sempre de falar, ele sustenta bastante a edição. Espero que a Henning, que é a que vai assumir a arte na próxima saga, seja tão bom quanto o que eu acho que vai ser pelo que eu já vi da arte dela. A narrativa visual do Nick Robles é extremamente ágil, com um traço que transmite velocidade e em alguns momentos até caos. E a forma como a ação é encadeada faz com que a leitura flua rapidamente. E isso para mim é um bom ponto positivo. No fim das contas, o Absolute Flash 11 é uma edição ok, como leitura isolada, mas muito relevante dentro de um contexto maior da série. Ela não empurra a história pra frente com força, afinal é mais uma história que prepara terreno pro grande finale, que a próxima edição fecha toda essa saga que tá sendo construída desde a primeira edição. É basicamente um capítulo de sustentação, e dependendo do que vier depois, essa edição pode se tornar ainda melhor. Comentem o que vocês acharam da minha câmera nova, pelo menos pra mim aqui parece que tá muito superior à qualidade do meu celular que eu gravava. O áudio também comentem como que tá. Apesar do microfone ser excelente, o meu computador parece um avião. Talvez ainda fique um chiadinho no fundo. Mas é isso. Essa edição é importada, pra quem quiser dar uma olhada. Capinha linda. E basicamente isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E até o próximo vídeo.